dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui na TSF. O meu nome é Maria Madalena Freire e comigo tenho Zé Pedro Silva, Maria Escaja e João Maria Joné. Desde já, bom ano, apesar do Joné não me deixar de dizer bom ano. Joné não deixa. Não se diz bom ano. Mas temos de dizer bom ano aos nossos ouvintes, pelo menos. Claro que sim, bom ano. Perderam a vossa oportunidade. Estamos... Se tivessem cruzado comigo antes, eu tinha dito. Então, mas nós estamos a dizer aos nossos ouvintes, não é? Nossos ouvintes agora sabem que o Joné é só antipático. Os ouvintes também não te podem dizer. Tu não desejas bom ano, já não desejas. Ok. Toda a gente deseja um bom ano, menos João Maria Joné, porque já passou a data. No Norte, mais concretamente no Porto, tem o melhor cumprimento possível, porque dá sempre para tudo e em qualquer ocasião. Então. Continuação. Mas isso não é no fim em qualquer falar. coisa. E se tu pensares continuação, é ótimo. Quer dizer, tu cumprimentas as pessoas a sair de um restaurante a comer e dizer continuação. E o mesmo bom ano também pode ser continuação. Porquê é que não aplicas? Mas eu aplico, eu uso muito continuação. Por acaso uso. Está uma boa sugestão para 2026 para quem não é do Porto ou do Norte. Esperemos que todos estejam bem também, tenham passado bem o ano. E sem mais demoras, que hoje temos um episódio recheado para os nossos ouvintes, com mais de 10 candidatos presidenciais na Berlinda, um presidente raptado e um homem que não consegue ter defesa. Vamos então ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Ora bem, José Sócrates é o homem que continua sem defesa, não porque as provas são evidentes, não é por aí, mas porque não tem literalmente alguém que o defenda. O novo advogado que lhe tinha sido atribuído encontra-se internado no hospital desde 27 de dezembro. O julgamento da Operação Marquês está interrompido desde 11 de novembro de 2025, depois do Pedro de Lille ter abandonado a defesa. A nova advogada apontada, eu não consigo dizer advogado, digam lá rápido. Advogado. A nova advogada. A nova advogada. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Ainda tem muitos vezes. A nova advogada apontada pediu escusa da função por ser militante do Chega e até acho que já se candidatou pelo Chega a alguma coisa qualquer. E por ter dito muito mal dela. Sim, mas achas que ela, se não tivesse dito, sendo só militante... Quem é que nunca disse mal do Sócrates? É esse o ponto. É que se isso é um critério de exclusão, acho que ninguém nunca pode ser ouvi que Gouveia Mel. Achas que Gouveia Mel pode ser advogado de José Sócrates? Não, eu acho que ele não pode ter mais funções. Mas é Pedro. Mas isso é porque eles têm um amigo em comum, não é? Quem? Não vamos por aí. Certo, sim. Pronto, tu já sabes, não podemos ter temas GMTV aqui. Pois é, as pessoas não gostam da minha veia. Estás ansiosa para ir para a Noite das Estrelas? Eu estou ansiosa para que me convidem para um programa de comentário cor-de-rosa para eu vos dizer adeus. Mas estou a brincar, não Zé Pedro, arrependes-te de não ter tirado direito para agora não poderes defender esta ilustre figura? Ele tirou direito. Tiraste? Não concluí. Eu ia ficar chocada aqui. Mas frequentou durante 4 anos. Tirar implica recebeu o diploma. Não, eu precisava era depois de ter feito a ordem. Isso é que eu duvido que ele tivesse feito. Não, mas jamais em tempo algum que eu queria ir para a Polícia Judiciária, que eu quero apanhá-los a todos. Mas arrependes-te então de não ter terminado o curso de Direito para agora podias defender esta ilustre figura? Adorava. Se tivesse sido para a Polícia Judiciária não podia apanhar ninguém, porque a Polícia Judiciária bufa o governo, portanto tem que ir a PSP. Exato, em alguns casos vai a PSP, exatamente. Repara, a defesa do José Sócrates não deve ser propriamente fácil, porque o José Sócrates não é uma pessoa propriamente fácil, não é como já se percebeu. Aquilo deve ser praticamente impossível. O único que o quis defender não teve hipótese, que foi aquele senhor anterior que eu não me recordo do nome, o oficioso também. Que pediu mais tempo para ler o processo. Queria mais, exato, até já estava. Uma semana, não é? Até já estava quase na onda do próprio Sócrates, de que quer atrasar o julgamento, não é? Fui assolado por alguma saudade daquele que morreu. Era do Sporting, aquele. Sim. Fumava muito. Sim, e que foi praticamente do início. Quem montou a defesa toda dele. Morreu? Morreu, não morreu? Sim. Eu acho que José Sócrates devia fazer uma coisa, porque como ele quer ganhar tempo, devia pedir à juíza para adiar o julgamento cerca de 24, 25 anos. E porquê? Para fazer um advogado de novo. Um advogado... está bem pensado. Não estás a para nascer, sim, nascer, alguém que nunca tivesse dito mal dele, que fosse criado já sem nunca dizer mal Verdade. dele. É o João Araújo, morreu em 2020. Exatamente, sim. Grande sportinguista. E portanto eu acho que basicamente é isso. A juíza está completamente já fora de si e compreende, não é? Claro. Por isso, respondendo à tua pergunta, é assim. Não deve ser nada fácil lidar com aquela pessoa, não é? Deve ser mesmo muito difícil. Johnny, achas, falando tu do Sporting, achas que estas escusas e percalços são coincidências ou consequências de algo mais profundo, tal como as lesões do Sporting? Esse é o novo bode expiatório. Vocês não estão bem. Bem não. Eu acho que normalmente as coisas quando acontecem são responsabilidade
das pessoas que têm direta responsabilidade por elas e não de grandes e gigantescas cabalas que se formam nos bastidores para destruir os principais responsáveis. E logicamente parece-me que isto não é de feito, é feitio, não é? Há uma vontade de prolongar o procedimento, portanto vai-se andar aqui a tentar descobrir advogados que apresentem dificuldades, e se eles não apresentarem, alguém lhes criará essas dificuldades eventualmente, porque a ideia é protelar. E a partir daí acho que esta história não tem muito mais história para além disso. Agora, eu sei quem é que ganha com este limbo e com o mau funcionamento da justiça e quem é que se aproveita disto. Agora, o que é extraordinário é que as pessoas permitam que essas pessoas ganhem, apesar de não terem solução nenhuma à vista para estes problemas, para um sistema excessivamente garantístico, um sistema que não tem preocupação nenhuma com celeridade. Acho que isto era uma coisa que era preciso corrigir. Em vez disso, há vontade de gritar contra isto, eu percebo, às vezes também me apetece gritar, mas era bom alguém ter uma solução. Como o Zé Pedro disse, talvez seja preciso 25 anos para nascer um novo advogado, mas Maria Escaja, que idade prevês ter quando José Sócrates for julgado? Talvez já esteja morta mesmo. Não sei. E ele também, na capa ainda assim. Estes mega processos têm sempre estas coisas, não é? Criam uma grande expectativa, irritam as pessoas todas que estão a assistir e depois demoram muito tempo e muitas vezes não dão em nada. O que é mau para a imagem da justiça, que já por si não é a melhor, e isto não melhora em nada essa imagem. Mas depois não sei, talvez já não estejamos cá para comentar o julgamento, nem o próprio José Sócrates talvez esteja cá quando finalmente alguém aceitar ser seu advogado. Será que mas eu não sei, tipo, não há um limite? Imagina. Sim, vai prescrever. Ou seja, há de haver um limite. Quer dizer, não se pode estar sempre a não aceitar advogados, que no caso não é ele não aceitar, são os próprios advogados que se recusam. Que tem direito à defesa? Claro que tem direito, mas quer dizer, há de haver. Depois não, é um bocado um beco sem saída, não é? Dá ali uma rotunda, no fundo. Porque sabes, o sistema nem sempre está pensado, ou nem sempre pensou neste nível. Na hipótese do defendido ser José Sócrates. Não pensou José Sócrates. Sim, é porque as garantias são dadas e são bem dadas, só que nunca se pensa neste nível de vigarice. Porque é que ele não, eu não sei, repara, eu vou vendo, isto é um assunto que eu vou vendo assim os títulos sobre os advogados de José Sócrates, mas ainda não aprofundei o tema, porque acho ridículo acima de tudo. Mas porque é que ele não paga um advogado? Há alguma razão ou é para empatar? Pode ser para empatar. Não, este segundo que está internado supostamente é o advogado dele escolhido e portanto paga, não é oficioso, não é um profissional. Está internado. Sim. Pois, mas não te esqueças que ele também não tem muito dinheiro, o dinheiro é todos os amigos, portanto, pois é, tens razão. Temos de ter alguma. Eu percebo, é caríssimo. Mas há uma coisa que estás a dizer com razão. O sistema, porque estas coisas são, é quase um investimento para o populismo, não é? E neste caso sabemos quem é que está agora a ser o populista de serviço, porque está lá cada notícia que sai do José Sócrates, o outro sobe um bocadinho, não é? Porque dá-se-lhe razão. Sim. E porque é que o país não é, ou o sistema não é um bocadinho mais ágil e percebendo que, olha, este direito que o arguido tem de ter defesa, obviamente, e de poder substituí-la, pode haver um aproveitamento para expedientes dilatórios. E então já se devia estar a legislar, claro que não podia aproveitar a este caso porque não podia ser retroativo, mas já estavam a legislar para o próximo. Ou seja, tens hipótese de escolher um advogado durante X tempo. Se não tens, é oficioso e não tens hipótese de... Sim, mas a questão é que são os próprios advogados, esta advogada que era do Chega, foi ela. Mas os oficiosos são infinitos, portanto esta faz a objeção de consciência ao próximo e estão lá outros de turno. Não, isso resolve-se. Infinitos não são, mas percebo a ideia, há muitos. Oficiosos são muitos. Agora, a cena é que, em vez de estar-se a falar, o Parlamento já devia estar a dizer que, para prevenir estes casos futuros, se não arranjas, temos pena. Não é? E esse é que é o problema, que não só José Sócrates faz estas coisas, as pessoas assistem nos telejornais e depois uma pessoa pensa, já se arranjou uma solução para isto. Mas não. Mas bem, ao contrário do... Ninguém se riu. Devíamos ter falado da lista de apoiantes do Gouveia-Mel. Sim, que é muito. Mas podemos falar das presidenciais. Mas eu já nem sei se o café é para rir, para ser curto. Se houver uma pessoa a rir, já está ganho. Sim, mas isto era suposto de ser mais leve e acabámos a discutir uma forma da justiça. Mas foi Zé Pedro. Alguém devia falar. A culpa também foi minha, mas alguém devia falar da reforma do site de apoiantes de Gouveia-Mel. Qualquer pessoa pode ir lá escrever um nome e uma profissão
e está lá o Ministro da Defesa de Israel como talhante. Está mesmo. Tá. E o caso é tão grave que nós nem sequer podemos dizer alguns nomes de apoiantes, porque estamos na rádio, não é? Acho que podemos dizer. Porque se parares muito, tipo, há uma Ana Cacho Paulo, designer criativa. Depois há outros com nomes mais estrangeiros que já são demais. Já são demais. São óbvios. Mas esta Ana pode Pois existir. Essa Ana ainda... qualquer pessoa. Mas repara como é tão grave que não se pode dizer os nomes ao vivo dos apoiantes. Mas enfim. Mas Sim, sim, só para introduzir um café para mas as pessoas olha, se divertirem. mas mais uma vez podias ter sugerido Não esse podes, café. Já não vou nada. Podias ter sugerido esse café ontem à noite quando se discutiu este Ontem à noite problema. eu não estava com disposição Chegamos para falar a sobre 2026 e João Maria já nem continua com os mesmos erros. Ao contrário do julgamento É como de o Rui Sócrates, nós temos que avançar. Vamos à reflexão. Vamos refletir. Caros ouvintes, caros colegas de mesa, painel, não sei como é que vos hei de chamar, chegámos ao tema que agora sim tem devidamente direito de antena em Portugal. Porque este tema já está há 6 meses, ou há um ano. Eu acho que nos primeiros episódios que eu entrei nós começámos a falar de presidenciais. São os 11 candidatos à presidência da República, 10 homens e uma mulher, candidatos de esquerda, de direita e uns que não se sabe bem de onde, mas felizes por participarem. Desde novembro que temos tido os frente a frente, que certamente começaram a mover as intenções de voto, e com isso chegamos às sondagens mais recentes que mostram uma tendência de crescimento em António José Seguro, uma estabilidade de André Ventura, uma incontestável subida de Coutinho de Figueiredo, uma morna presença de Gouveia e Melo e alguma derrocada de Marcos Mendes. Mono é no geral uma boa palavra para o Gouveia e Melo. Monocórdico. O que é que eu disse? Não, estavas bem. Estava a comentar morna. que foi bem. Morna. Disseste morna? Percebi mono. Percebi monopresença. Eu achei que fazia sentido. Morna. De facto é tudo. Morna Morna. É morna também. Depois disto, temos Catarina Martins a liderar aqueles que apelidam este lugar da tabela como Liga dos Últimos, seguida por António Filipe e só depois Jorge Pinto, que parece estar à beirinha de desistir. Temos só que saber quem é que vai apoiar. Tivemos ontem o debate com os 11 candidatos que terminou à 00:30, porque antes houve bola e sabemos que onde é que estão as prioridades deste país. Houve tempo para tudo, respostas vagas, defesas da União Europeia, da ONU, vontade de melhorar a economia ou uma nova economia, como diz Gouveia e Melo, mais acesso à saúde e ainda tivemos direito a conversa sobre bacalhau. Isso. Muita gente gostou dessa conversa. Houve alguns bate-bocas, especialmente entre Marcos Mendes e Gouveia e Melo. André Ventura que atacou Seguro, como muitos outros aproveitaram esse comboio. Coutinho de Figueiredo, por exemplo, que imagino sentiu-se atacado por André Pestana e de repente achou que estava a disputar eleitorado com ele. A campanha arrancou oficialmente e os candidatos andam a fazer a sua volta habitual ao nosso ilustre país, a comer, a beber e a beijocar, o que o nosso atual presidente bem ensinou. Johnny, já não te vejo há 2 semanas. É verdade que já falámos um bocadinho antes do episódio começar, mas não sei onde é que a tua agulha aponta agora, qual é que está a ser a tua vontade eleitoral. Não sei se a Maria Escaja escreveu mesmo o meu nome no site da apoiantes da Gouveia. Não, mas se quiseres eu escrevo. É para escrever? Eu preemptivamente escrevi o teu. Mas, Não escreveste nada. Escrevi. mas deixa aqui focar. Achas que Estava tu... municipal do Bloco de Esquerda. Anda lá, tu que és o especialista nisto, ao contrário, és o verdadeiro opositor ao José Pedro Silva, achas que podemos confiar nestas últimas sondagens ou sentes que ainda há demasiados indecisos para sequer conjecturar o que é que se vai passar numa segunda volta? E como é que tens visto e lido estas últimas semanas em que a campanha também arrancou oficialmente? Bem, eu acho que os candidatos têm exatamente a mesma posição sobre sondagens que o José Pedro Silva, só que são a favor. Ou seja, têm o mesmo nível de crença de que aquilo é uma magia negra, sem qualquer tipo de credibilidade, mas acham que é muito importante para o país que essa magia negra defina todas as decisões deles. Porque por um lado lá está, mostram não perceber o que é que uma margem de erro quer dizer e portanto quem vai em último ou quem vai em primeiro de um grupo de 5 pessoas separadas por 3 pontos é mais ou menos indiferente. Por outro, cada vez que alguém vai em primeiro, a campanha muda para falar sobre esse primeiro que vai em primeiro por meia décima, não é? Dentro de uma margem de erro que se calhar vai em quinto, mas isso acho que foi o que marcou o debate ontem, não é? O Seguro apareceu em primeiro de uma e eu continuo a apelar aos nossos ouvintes para que ponham as sondagens todas numa média. Achei que ias apelar para pôr as sondagens no... Sim, Não, também eu. Isso apelo eu, já apelo eu. Isso é Por para já. lá. Não, mas assustei-me. porque tratar sondagens uma a uma como se fossem
verdades absolutas é muito esquisito e de facto os candidatos não ajudam, particularmente o João Coutinho de Figueiredo, que é uma candidatura que me vai desiludindo cada vez mais, com aqueles vídeos de reações a fazer caretas tipo isto hoje vai ser delicioso com vocês do YouTube, com umas sondagens por baixo, de dizer agora já estou aqui. E a esperar para que as pessoas falem enquanto está calado a fazer assim, depois continua. Tudo aquilo é cringe, não é? Como se diz na gíria. Achas que está a ser performativo? O meu preferido foi agora um que eu vi, que é alguém escreveu Mário Coutinho no cartaz dele e ele canta uma música do Prof Jam, mas ele não canta e o Prof Jam aparece por cima, mas ele canta fora de tempo. E não é só tipo, podia ser uma frase, pronto, acontece, calhou a frase fora de tempo. Não, faz mesmo uma sequência grande, toda fora de tempo. Eu não sei se é a ideia para eu falar disto, mas de facto aquilo arrepia uma espinha. Eu felizmente não ouvi. Faz confusão. Eu recomendo. Mas ele fez isso de Vai propósito incomodar. ou foi alguém que fez com inteligência artificial? Não, ele fez, está no site, está no TikTok da campanha. Ok. E foi ele, é ele que está lá. Não sei se quer que o meu algoritmo vá para aí. Mas sim. Pois, eu não uso TikTok, mas Vê no computador mandaram-me. sem login feito. Pois é isso. Mas pronto, isto para dizer que Gouveia e Melo apareceu para fazer o que as pessoas queriam que ele fizesse, não é? Fazer mal ao Marcos Mendes. É por isso que o Rui Rio é mandatário dele. E outra pessoa? Quem é? Isaltino. Sim, está na comissão. também na lógica de vingança. Parece um bocadinho perdido, não é? Às vezes é costista, às vezes ataca os outros por serem, às vezes... Estava perdido desde o início, porque tem aquela intervenção inicial em que diz Portugal não subscreveu, e o Carlos Daniel diz subscreveu, e ele depois subscreveu. Para quem é almirante devia saber usar melhor um astrolábio ou uma bússola, não É achas? que ele estava a dizer, aquilo também disseste no Twitter, é que Portugal não aparece no documento. Sim. Ou seja, Portugal subscreveu pelo Ou Twitter. seja, mas se ele estava a dizer isso, podia ter continuado. Claro, podia ter explicado, claro. Mas não. Não, entretanto adormeceu, Não, aquilo também eram 11 da noite. Afinal tem razão. Sou ele e quase adormecemos nós também. Eu adormeci. De facto, também comecei a ver mais tarde. Mas... Adormeceste mesmo? Sim. Mas ainda fui a tempo de ver os... Percebo Pelo que perfeitamente. consigo perceber, não perdi nenhum highlight. Não houve, só quando começaram a chamar a ordinário um ao outro. Isso Sim. foi um momento com graça. Isso foi o highlight. Esse Pronto. foi. Mas é isso, mesmo aí um bocado perdido. Começou a dizer nomes de empresas mais ou menos aquilo tem muito pouca concretização. O que é um perigo para as nossas Forças Armadas, porque se todos os nossos oficiais de chefia tiverem esta falta de concretização, nós temos um problema de defesa ainda maior do que se achava pelas questões de equipamento e falta de pessoal, não é? Porque ainda por cima as pessoas não conseguem acertar um golpe, nem é mais ou menos. Mas no geral acho que o panorama presidencial está deprimente, como nós já o esperávamos antes, não é? E a notícia também que Marcelo Rebelo de Sousa vai votar antecipadamente, portanto quero te perguntar se achas que ele está preparadíssimo para se ver livre do seu cargo ou se é mais um tirar o penso rápido para não chorar. Eu acho que é só porque ele já está decidido há muito tempo. Eu quando já decidi o meu voto há muito tempo também voto E quem é que o Marcelo antecipadamente. vai votar? Pois, Naquela cópia O dos Marcos malucos Mendes. do riso que ele tem lá. Sabes? Sim. eu não sei. Aquela caricatura de... Por favor, ouvintes, Os vão ver gestos, o vídeo. YouTube neste momento. Os gestos de Marcelo, mas vezes 10, que é para as pessoas notarem que ele está a Só fazer que os gestos. com menos 1 metro também, porque eu acho que os membros são maiores que o tronco e depois também fica mais... vê-se mais o membro Mas é que o que é tronco. muita, Vale a pena ver o vídeo. muita teatralidade, muita palha. É mesmo uma pessoa que não está habituada a falar rápido, porque a essa altura ele diz-lhe 10 segundos por causa da coisa da Venezuela e ele diz: pois a questão da Venezuela é uma questão que efetiva 10 segundos, repete questão 2 vezes, Venezuela 4 e espremos aquilo. Não há nada. Nada. Mas Eu o Ventura gostei- preferiu isso para o seguro, porque como acha que o seguro vem em primeiro por causa da 10ª, preferiu dizer isso para o seguro. E esse para mim foi o momento mais giro do início, que é o Ventura diz: este senhor vem para aqui e só propõe pactos. Pacto para isto, pacto para aquilo. Eu, se for para lá, eu vou denunciar. E eu tipo, ok, então
É pactos versus gritos, está bem? Só para perceber. Tipo, este resolve tudo a E ele pactos. Os ainda pactos não resolvem acusou nada. António Agora José gritar. Seguro, ele ainda acusou António José Seguro de ser culpado pelo estado do país e ainda o apontou ele ter tido alguma coisa a ver com a geringonça e a governação. Sim, uma pessoa muito fã da geringonça. Sim. Resta um grande E esquerdista. ministro da Administração Interna durante todos os mandatos de José Sócrates, de António Costa e José Sócrates. Portanto, quem tratou do CEF foi ele, de facto. Disclaimer: António José Seguro não exerce um cargo governamental desde 2002. Pois, mas tudo aquilo foi cómico, mau. Não foi tudo cómico. A grande parte foi muito aborrecido. Pois, eu continuo sempre a perceber o candidato que foi imigrante na França. Como é que ele conseguiu aquelas assinaturas e a Joana Amaral Dias não? E eu por acaso ontem também me estava a interrogar exatamente. Foram os AVECs. Cheira-me que tem umas boas poupanças. É isso, é AVECs. Mas olha, foi muito mais inteligente, certeiro, honesto, o que quisermos dizer sobre a matéria da imigração do que André Ventura. Não é difícil. Não tirando ainda por cima tinha a experiência do o utilizador. candidato Humberto. Exatamente, tem a experiência, não é? Eu gostei daquela reação imediata, achei mesmo pura e bonita. Quando o Carlos Daniel lhe diz alguma coisa sobre foi bem recebido em França. Exatamente. Foi bem recebido em França. E ele foi. França é um país espetacular. Não, França é um país muito grande. Não, e demonstrando, França é um país muito assim, grande. não tem uma Depois opinião só explicou pura. O Humberto subiu na Mas Caja, Vai votar Humberto? ficou nervoso. Humberto Correia. Mas Caja, com Não vou votar Humberto. olhando, eu sei. O José Pedro vai votar com a Ruth Sousa. Exato. Eu não. Exato, o Zé Pedro não vai votar no mesmo Que eu não- candidato que a Ruth que eu não sei Sousa. quem é. Eu acho faz parte de uma lista ilustre de concorrentes do Big Brother e o Zé Pedro. E o Cédric? A não ser que ele vá E o ser Cédric, concorrente e o do Big Cédric? Brother. Cédric. Nunca se sabe. Por favor, vai para a Big Brother. Eu criava aqueles grupos de WhatsApp, grupo de fãs Bora de Zé Pedro inscrever, Silva, bora inscrever o Zé Pedro no enviava Big Brother. aviões. Caros ouvintes, quem concordar com a inscrição de Zé Pedro Não, na Big primeira Brother, companhia, que é o que está a dar agora. Eu acho que ele tem que ir agora. Ele e o Cédric. São as Cédric, únicas excelente. pessoas que estão Mas naquela bem, lista. Vamos falar ainda Foram ao destes Big Brother. resultados dados pelas sondagens, porque é a única coisa que nos temos para agarrar, porque os candidatos também não dizem muita coisa que seja de substancial. Pronto, com estes resultados, as três candidaturas que temos à esquerda, o que é que tens refletido? Eu gosto que tu digas 3 candidaturas à esquerda, estás automaticamente a excluir a José Luís Carneiro. Sim, José Luís Carneiro não está. José Luís Carneiro. António José Seguro. Não, Ai. o seguro eu considero centro-esquerda, por exemplo. Então, mas tu disseste 3 candidaturas à esquerda. Sim. À esquerda do centro-esquerda. Exato, à esquerda eu já sabia, sabes o quê? Eu estava a fazer essa pergunta ontem e eu pensei assim: essa gaja vai-me dizer que o seguro não é de esquerda, mas eu não vou, porque não vou começar a ser opinativa. Bem, tem-se falado cada vez mais do quão Não poderia... sou eu que digo que o seguro não é de esquerda, é o próprio. Mas Não, ele não diz nada. Em sua defesa, ele não diz nada. O quão poderia favorecer e impulsionar uma segunda volta mais diversificada, ou seja, termos alguém de esquerda e de direita, sendo que teríamos seguro ou um dos candidatos da direita, se abdicassem essas candidaturas e apoiassem. Como é que tu vês isto? Achas sequer que é uma conversa que faz sentido a esta altura? Ou se achas que estes apoios todos só servem para a segunda volta? Se bem que sem esses apoios pode não chegar à segunda volta. eu acho fascinante que, ante tudo, a querer que os candidatos de esquerda desistam em prol de outro candidato meio de esquerda, mas não vejo a direita, não vejo isto fenómeno a acontecer na direita. É porque há mais votos. Há mais votos, mas estão todos empatados. Eu não vejo ninguém a pedir ao Gouveia Melo e ao Cotrim para desistirem em prol do Marcos Mendes. Os da Iniciativa Liberal agora pedem uma concentração de apoio a Coutinho de Figueiredo, tendo em conta as sondagens. Todos pedimos a concentração para o nosso para o E o candidato Cotrim para o vem-se candidato queixar que que o apoiamos, Mendes não é? e os seus apoiantes lhe pediram para desistir também. É verdade, mas já foi há muito tempo, não é? Sim, Pediram já para foi há um desistir. mês e meio, já não conta. Já lhe pediram há imenso tempo. Não, pediram para desistir ou fizeram pressão para não se candidatar? Mas a questão, Maria Escaja, a diferença de base é que os 3 candidatos da direita e da extrema-direita têm possibilidade de ir à segunda volta. E nenhum dos da esquerda tem. E quê? E as pessoas, portanto, E dizem, portanto tu dizes que só deve haver. organizem-se de Portanto, forma... tu defendes que a democracia só deve existir com possibilidade de ganhar, não pode existir Não, com a questão representação é- do voto de Deixa-me fazer só de forma a alguém deixa-me fazer chegar à esta segunda questão. volta. Deixa-me É fazer o que esta as pessoas questão. estão a dizer, faz Tu, sentido. nesta possibilidade que existe, o que é que achas que Mas responderia? esta possibilidade existe. Porque Mas calma, deixa-me só fazer esta pergunta. É um tema do dia. Há 4 candidaturas à esquerda. Vou considerar de seguro uma candidatura à esquerda. Há 4 candidaturas à esquerda. Porquê é que elas não podem existir todas? Podem existir, têm todo o direito de existir e é democrático existirem. Mas se tu pensares neste cenário, imaginemos que
se Eu perguntava. vou pensar neste cenário. Eu perguntava-te vou a votar ti, na Catarina Martins. Não sei se votava no seguro, por exemplo. Ou se votava em numa branco. primeira volta. Não tenho a certeza se votava no seguro. Honestamente. Não tenho mesmo a certeza que Se o teu partido, o seguro se não. o teu partido pedisse. O meu partido pede, o meu partido pode apoiar alguém, mas o meu voto é meu, não é do meu partido. Certo, mas se está a pedir. Então tu preferes uma as segunda pessoas volta? pedem muitas coisas. Então, mas não esta é quer a pergunta dizer que se impõe. Tu preferes uma segunda volta em que tu ficas em sufoco literal por Eu já teres que fico em decidir, vou ficar em por sufoco teres que literal decidir para- entre Marcos Mendes e André Ventura do que eventualmente decidires Mas entre eu já vou seguro e ficar qualquer nisso. alguém Eu da não direita. quero votar no seguro. Eu estou farta. Percebam, há quem não queira votar no seguro. Há quem sinta que o seguro não a representa. No meu caso, eu não acho que o seguro me represente. Não sinto que ele me represente. É lógico que há coisas em que concordo com ele. Acho que ontem, por exemplo, teve muito bem quando deu aquela resposta sobre a desigualdade salarial e a desigualdade das mulheres em Portugal. É certo que há coisas em que concordo, mas não me sinto representada. E quando falou Eu da gosto. Venezuela, também teve. Eu gosto. Tirando 2 candidatos, estiveram quase todos bem, não é? Também vá. Não é uma questão assim tão difícil. Qualquer pessoa que defenda o Estado de Direito e o direito internacional tem quase a mesma opinião. Até o Coutinho de Figueiredo disse coisas bastante acertadas e eu não sou suspeita de ser defensora das opiniões e da postura do Coutinho de Figueiredo. Eu gosto, honestamente, eu gosto de ter uma candidata em quem eu me sinto confiante a votar. Portanto, não acho Mesmo que que isso implique que te obrigue numa segunda volta a escolher, na tua visão, entre o burro e o diabo, por exemplo. vai-me sempre obrigar a votar em alguém em que eu não acredito. Sim, Madalena. mas tem escalas diferentes. Ou pões António José Seguro no mesmo patamar que Luís Marcos Mendes e André Ventura? Não ponho, claro que não ponho. Mas a segunda volta será sempre, à partida, pelo que indicam as sondagens, com candidatos que eu não apoio e que eu não defendo e pelos quais eu não me sinto representada. Mas eu acho que há coisas muito mais importantes. Acho que estamos aqui a falar. Ontem Jorge Pinto, houve aquele momento com o Jorge Pinto, que o Jorge Pinto basicamente suplica para deixarem de existir em prol de seguro. E a Catarina Martins e António Filipe, e bem. Caem-lhe em cima, entre aspas. Aliás, a Catarina Martins disse que se o Jorge Pinto queria falar com ela, podia-lhe ter telefonado, que fazer discursos públicos não é uma forma de se dirigir aos outros candidatos, não é? Não é uma forma direta, nem a forma certa. E nem o seguro defendeu. Quando a pergunta passou para o seguro, o próprio seguro disse: eu não vou desistir. Quer dizer, até o próprio seguro, a reação dele foi: eu não vou desistir. Pois, não fazia sentido. Claro, mas nem o seguro defendeu aquela posição. Eu acho que a democracia é plural e acho que devemos aproveitar enquanto é numa altura em que está tudo tão extremado e em que a polarização está cada vez maior e a tendência para a bipartidarização está cada vez maior. Eu acho ótimo continuarmos a fazer uma democracia plural e acho que devemos investir nela e acho que devemos aproveitá-la e louvá-la. Acho que há coisas para discutir. Temos uma campanha eleitoral inteira a acontecer e continuamos a falar sobre se 3 candidatos legítimos vão desistir em prol do outro ou não. Eu só vejo esta discussão à esquerda. Se quiserem terem se acharem que toda a gente deve desistir à direita para o Marcos Mendes ganhar, então também posso ter esta conversa à esquerda. Agora, estarmos a limitar esta conversa à esquerda, honestamente, é sempre esta questão. É sempre. Vocês não acham que se deviam unir para. Porque, repara, está toda a gente sempre a pedir uniões de esquerda e depois as uniões acontecem e as pessoas ficam. Não, pera, é uma união de esquerda, mas não é bem esta. Eu vou votar na única pessoa que não está. Isto aconteceu em Lisboa. As pessoas tiveram anos a pedir uma união. Houve uma união de esquerda e as pessoas disseram: mas o problema calma, não era bem esta que eu queria. Vou votar no único partido que está mas fora. Não se pode. Achas que se pode pensar as eleições de forma igual? Acho que é bom estarmos representados, acho que é bom existir pluralidade, acho que é a democracia a funcionar e acho que os candidatos têm direito a existir e não têm todos que se vergar porque há um candidato de extrema-direita que está há anos a tentar condicionar as eleições. Já o fez na última presidencial quando disse que se demitia lá o que é que ele fazia se ficasse atrás da Ana Gomes, e o voto útil foi todo a correr para a Ana Gomes. Não que fosse uma má candidata, mas há coisas que a Ana Gomes defende com as quais eu discordo bastante, e o voto útil foi todo a correr para a Ana Gomes. E eu acho que deixarmos o André Ventura condicionar a democracia é deixá-lo ganhar. Mas quando dizem que querem combater o fascismo e a extrema-direita, o que é que isso quer dizer quando vão às urnas
É votar num candidato que sabem que não tem hipótese de combater, que não tem hipótese nenhuma de combater isso? Madalena, mas porquê é que tu consideras que um candidato que não tem hipótese de passar para a segunda volta ou de ganhar é um candidato que não pode combater isso? Pode combater, mas Tu se não não achas queres... que tem espaço e participação democrática, espaço no debate democrático não é uma forma Não, de combater claro o fascismo? claro que tem espaço, mas o que eu Estamos a estou a considerar que se perguntar... defendes o fascismo se fosse eleita? Não, Não é verdade. não. Mas Por o que eu estou exemplo, a perguntar tu achas que achas, não será achas um que método, teria, não achas será que isso a um esquerda método de ontem combater a teria extrema-direita? estado muito bem representada no debate se o debate fosse o Coutinho de Figueiredo, o André Ventura, o Marcos Mendes e o Gouveia Melo só contra o António José Seguro? Não acho, mas estamos Então a falar... a tua resposta. Mas estamos a falar de... Estou a olhar para aquilo existência que de mais o Bloco de candidatos Esquerda, por implica a exemplo, e o existência- LIVRE falam, e o PCP, de querer combater a extrema-direita e impedir que cheguem a cargos de poder para que depois não tomem as instituições e completamente destruí-las. Se têm uma oportunidade para o fazer em eleições, que é a forma mais eficaz, ou achas que não? Porque já percebemos que com discursos não é muito eficaz. Acho que excluires 3 partidos de esquerda do debate ao abdicarem das suas candidaturas e, portanto, perderem esse lugar e esse espaço é condicionar a democracia e não faz favor nenhum à luta contra o fascismo. Mas aqui já não vai haver debates, ok? Que vais tirá-los da campanha eleitoral, mas Vais tirar espaço, acabam por dizer que, pronto, sentimos-nos minimamente representados por António José Seguro. Isto estou a falar tudo hipoteticamente, não é? Mas eu percebo o que é que estás a dizer. Estou só a perguntar e é legítimo a tua uma posição. única candidatura de esquerda representada em António José Seguro seja uma grande luta antifascista. Desculpa, não acho. Ok. Zé Pedro, sabemos que já declaraste aqui o teu apoio a Cotrim e até constas no site do próprio, acompanhado por muita gente E não é interessante. daqueles que dá para pôr um nome ao calha. Não, ali é com seriedade e tem lá o cargo profissional muito sério. Mas tirando um pouco essas letras já decididas e que já declaraste aqui, como é que explicas esta prestação aquém dos 2 candidatos que pareciam que tinham tudo para ir a uma segunda volta e que agora está incerto? Falo, claro, de Marcos Mendes e Gouveia Melo. Deixa-me dizer-te só sobre o meu apoio oficial a Coutinho de Figueiredo. Eu não o usarei em nenhum dos meus meios, porque não tenho que. Serei sempre crítico, ou seja, o apoio que eu dou é porque tenho uma convicção de que para a Presidência da República neste momento nós precisamos de alguém que seja capaz de evoluir, mas sem rupturas, que seja capaz de representar bem o país, que seja capaz de criar as tais pontes e tudo isso, e que, sobretudo, que é para mim o ponto mais importante, que às quintas-feiras nas reuniões com o Primeiro-Ministro lhes morda os calcanhares e que lhes faça exigências dentro daquela coisa que é de facto o seu poder de influência, mas que ponha o dedo na ferida. A questão da burocracia, as dificuldades das empresas, das famílias, uma pessoa que tenha esse conhecimento vasto. E, portanto, eu olhando para e acho que nestas eleições que são muito importantes, acho que as pessoas devem tomar posição. Essa coisa do voto secreto e dessas coisas, pelo amor de Deus, acho que as pessoas devem tomar posição. E eu tomei. Mas isso não significa nem pouco mais ou menos que utilize, seja o dia de reflexão, seja os meus outros meios, para fazer campanha por Coutinho de Figueiredo, porque não faço. Claro. E, portanto, se há alguma coisa... Não, só para dizer Mas que não preciso tirar... sentiste que eu estava a dizer isso? Assim, não, se tirares, eu não preciso tirar nada porque serei crítico. O meu voto é claro e neste momento não está sequer ameaçado. Podia estar. Estes apoios para mim renovam-se diariamente. Se há algum motivo para eu deixar de apoiar, deixo de apoiar. Mas, portanto, só para terei sempre um espírito crítico relativamente a todos os candidatos e também àquele que eu apoio. E expliquei as razões para ter escolhido este, não é? Porque para mim são estas 4 coisas mais importantes nestas presidenciais. Quanto ao resto... O que eu mais... Nós agora temos, e é o que eu vou recomendar no final, nos mandares, aquele documentário das eleições de 86, as 2 voltas, temos assistido às imagens daquela campanha eleitoral, que foi a maior, enfim, da nossa história da era democrática. E é interessante que se nota uma coisa, que é a mobilização nas ruas, as pessoas à volta dos candidatos, enchentes, seja para lhes dar com um pau, seja para os apoiar. Não é? Mas as pessoas muito envolvidas, claro que tínhamos saído há 13 anos de um processo revolucionário, mas eu nem acho que seja esse o interesse das pessoas na política naquele momento. E repare-se, falamos de uma altura em que havia muito menos meios de divulgação, de comunicação e tudo isso. E as pessoas lá iam elas todas, mas enchentes. Quer dizer, temos que imaginar a Alameda em Lisboa repleta de pessoas. O Saldanha. Exatamente. Portanto, e tudo isto sem autocarros a serem pagos e a pagar-se comida e bebida em almoços. Essa parte. As campanhas eram caras. Isso está mais explicado no podcast do Observador do que nesta coisa Sim. da RTP, que também está muito boa, mas é diferente. Mas as campanhas eram caras. Mas é isso o que se nota
passando, porque também estamos numas eleições que são decisivas, o que se nota hoje é o divórcio entre o eleitorado, ou entre a população e o seu poder político, entre o povo e o poder político, está completamente, o divórcio está consumado. Andam sozinhos pelas ruas, vê-se os candidatos todos completamente sozinhos, com 2, 3 pessoas à volta. Quer dizer, vê o Antorrás, não é? Os seus apaniguados, e depois vê-se 2 ou 3 pessoas. Ninguém está com eles. O debate foi às 10 da noite porque havia futebol, acabou à 00:30. Tardíssimo. Ninguém está para aqui virado. E se calhar ninguém percebe que estas eleições, para mim, são mais importantes que as 86 por uma razão muito simples, porque se pode cortar o cordão umbilical definitivamente com a geração constituinte, quer dizer, com aquelas pessoas que têm uma relação sentimental com isto tudo, que neste caso está representado por António José Seguro, Marcos Mendes, Gouveia Mel também, mesmo que o Trino de Figueiredo, enfim, mas eu aí acho que há uma certa ruptura, e depois há os radicais, não é? André Ventura e outros candidatos, mas esses não têm hipótese de lá chegar, portanto também não vale a pena estar a perder tempo com isso. Mas em termos de uma geração, em termos de viragem no regime, vai ser agora. Ou pode ser, pode não ser, não é? Se for um destes candidatos conservadores. É o primeiro presidente que não... Poderá ser. Poderá ser o primeiro presidente que não tem grande memória do Estado Novo. De nada, e não tem nenhuma ligação sentimental com esta construção, quer dizer, não, e saímos de um Presidente da República que é ele próprio constituinte, não é? E isso tem muita influência, mesmo a nível de Tribunal Constitucional, quer dizer, algo que vai do Belém para o Tribunal Constitucional para a fiscalização, quer dizer, há aqui, estamos a falar talvez da pessoa mais conhecedora, enfim, ao lado de outros ex-eco, não é? Mais conhecedora da Constituição. É difícil qualquer tribunal, qualquer coletivo de juízes ir contra a posição de alguém que conhece o espírito legislador, que é uma coisa muito importante, para além de se conhecer tecnicamente a Constituição. É saber o que é que estava na ideia das pessoas quando fizeram aquela letra, não é? E nós saímos agora de um presidente que tem esse passado para um que não tem qualquer ligação com isto e que, portanto, pode ter uma interpretação completamente diferente da Constituição, totalmente diferente da Constituição, e usá-la com os seus poderes. Aquilo de se dizer que o Presidente da República é um jarrão está completamente errado, como aqui já discutimos noutros episódios. Há os vetos de gaveta, há as dissoluções, há N coisas que podem desestabilizar completamente o sistema político em Portugal, mas totalmente. E, portanto, as pessoas deviam ter um bocadinho mais de interesse, sendo que eu percebo que não tenham. Porque a política está como está e esse divórcio foi consumado. Quem é que ganha com isto? André Ventura e Manuel João Vieira. André Ventura e Manuel João Vieira. Manuel João Vieira vai ser o voto branco e voto nulo. Quem não quer votar em ninguém vai votar nele. Eu acho que vai ter um resultado muito, muito surpreendente mesmo. E nós nem sequer estamos a mencionar aquilo que eu considero um escândalo, e eu acho que isto não é matéria de opinião, que é os candidatos que não estão oficiais ou que não conseguiram reunir todas as assinaturas necessárias constarem no boletim de voto. Sim, não, é mais uma coisa do nosso, enfim, do estado da nossa administração pública. Como a CNE funciona bem. Como assim? Uma coisa arcaica, absoluta. Aliás, eu ontem defendi, num espaço, que os candidatos escolhidos também deviam ter estado no debate. Sentavam-se lá, mas não podiam falar. Pois, para vermos, assim víamos os 14. Mas uma fita na boca? Não, simplesmente não se fazia perguntas, não estavam lá, porque eles estavam escolhidos. É absolutamente ridículo isso. Joné, tu achas que existe sequer possibilidade... As sondagens estão a ser horríveis para Marcos Mendes, mas ainda há forte possibilidade de Marcos Mendes... Está a ser horrível para Marcos Mendes, coitado. Sim, mas é culpa própria. As sondagens ou a pitagórica? Também calma, deixa só... Tracking polls e não sei o quê, essas coisas. E mesmo a pitagórica, então, a última sondagem não tracking poll pública tem o Marcos Mendes em primeiro, e todas as 1, 2, 3, 4 anteriores tem o Marcos Mendes na segunda volta. Depois as 2 anteriores a essas tem o Marcos Mendes em primeiro. Era isso que eu te ia perguntar. Estas 2 tracking polls da pitagórica não foram boas para o Marcos Mendes. Pois. Mas é uma sondagem. É um focus group de 600 pessoas. Ou calma. seja, ele pode estar em primeiro. E Marcos Mendes pode possivelmente vir a ser o nosso presidente, e nós estamos aqui a conjecturar imensos casos quando o que é expectável. Eu adoro essas conversas quando as pessoas dizem está uma coisa, mas pode ser totalmente outra. E isto é sempre uma coisa. O Johnny já contextualizou que existe a margem de erro. Mas repara uma coisa. Ou seja, o Jorge Pinto não está em primeiro. Mas vamos lá ver uma coisa. Eu acho que sei que existe uma margem de erro. Pronto. A minha contestação é que a margem de erro permite dizer que o que está errado está certo. Não permite. Permite. Porque não permite dizer que o Jorge Pinto está em primeiro. Mas Johnny, repara uma coisa. Vou levar uma coisa. Sondagem talk. Eu quando digo que não gosto das sondagens, não é porque eu não percebo de sondagens. O que eu digo é que é um instrumento. E eu sempre disse. Eu não te acusei disso. Eu sei, mas para os partidos pode funcionar. O que eu digo é que para a opinião pública isto é desinformação. Porque tu não vais conseguir explicar que, olha, está este com 22 e este com 18, estas pessoas estão completamente empatadas. Pode ser completamente... Tu não vais conseguir explicar. As pessoas não acreditam. E a minha crítica às sondagens é esta. É que isto...
sob a capa de estudo, que é a coisa mais forte do mundo, não é? Isto é um estudo científico. Partilha-se desinformação, porque o que o eleitorado vai ver, e atenção, eu não estou a chamar nome do eleitorado, não consegue perceber coisas. Estou a dizer que as pessoas trabalham das 6 da manhã às 8 da noite, veem o telejornal, quer dizer, não estão como nós a ver notícias todos os dias. E, portanto, aquilo que vem de repente é este está à frente. Isso é desinformação. Porque esse, segundo as margens de erro... Eu concordo que há leituras mais de sondagem. Hoje em dia acho que está muito melhor, porque já se põe... já se tem o cuidado de não fazer a distribuição de indecisos para as pessoas que tipo, olha, isto está mais em aberto, já se tem o cuidado de falar de empates com muito mais frequência. Eu acho que se tem perdido aquela coisa que havia na imprensa há 10 anos, mais do que há hoje em dia, de se as eleições fossem hoje, Marcos Mendes era o novo Presidente da República para anunciar uma sondagem nova. Não, porque tudo empatado. Eu acho que isso é uma maneira melhor de comunicar. Lá está, nessa lógica de grandes números. Agora, eu acho que é útil para uma pessoa decidir um sentido de voto, principalmente em todas as eleições. Nós temos eleições em que pode haver segunda volta, eleições em que nós não temos muitas sondagens distritais, que seria útil para decidir intenções de voto a nível nacional, mas mesmo assim dá para fazer alguma extrapolação para perceber se podes votar num partido e isso vai ter os efeitos que tu queres ou não. Ou seja, priorizares, tratares o eleitor como um adulto e priorizares. Eu prefiro, como estava a dizer a Maria Escaja, votar numa pessoa porque quero deixar esta marca ideológica nesta eleição de que há pessoas neste posicionamento da esquerda democrática ou da esquerda mais radical ou do que seja, ou da direita ou da extrema-direita, democrática, ou eu prefiro votar numa pessoa que consegue ir à segunda volta. Isso é uma coisa que as sondagens te permitem. Não permitem, podem estar a enganar. Não, a este nível não podem. Quantas pessoas votaram em António Costa em 2022 sem quererem votar em António Costa, mas apenas porque as sondagens diziam que o Rio estava à beira de ganhar? Essas pessoas fizeram... Também foi um tracking poll, também não era uma sondagem. E em Lisboa aconteceu o mesmo e 2 vezes ao contrário. Portanto, Moedas ganha com erros de sondagens. Novamente, com erros de sondagens. Se tu fores analisar as sondagens, tu podes dizer que as pessoas foram enganadas à vontade, mas as pessoas que votaram em António Costa com medo que o Rio ganhasse, permitiram que António Costa ganhasse. Mas não queriam dar uma maioria absoluta. Essa parte já, mas António Costa ganhou uma maioria absoluta por 450 votos. Não é uma coisa, foi uma coisa pequenina, ficar à frente em 2 distritos que não era suposto. Mas podia ter ficado a 50 mil votos a maioria absoluta. Pois podia, mas as pessoas fizeram esse cálculo com base que a sondagem lhes permitiu fazer. Na minha leitura bem, que é a prioridade das pessoas foi António, na minha leitura bem, as pessoas fizeram o que queriam fazer. As pessoas queriam que o António Costa fosse Primeiro-Ministro. A alternativa era o Rui Rio. Em princípio a transferência de voto permitiu que fosse ele. É o que é. Pois se queria maioria absoluta ou não, isso é outra conversa. Da mesma maneira que as sondagens em Lisboa, o que diziam é a pessoa mais próxima do Carlos Moedas é Alexandre Leitão. Era verdade. Por uma larga margem era verdade. E que o Chega e o PCP estavam entre um e os 2 vereadores. As pessoas priorizaram. Eu tenho que vir às anteriores. Priorizaram a ultrapassagem de Alexandre Leitão ao Carlos Moedas em relação a 1 ou 2 vereadores do PCP. As pessoas que fizeram essa escolha de voto útil. Tem que se também responsabilizar os eleitores por olharem para uma sondagem e decidirem coisas. A do Medina, as pessoas acharam o Medina está à frente. Já ganhou. Eu tenho abertura para não... Mas estar à frente não é ganhar. Claro que não, mas tu repara uma coisa. Tu preferiste arriscar o Medina não ser Presidente da Câmara. Quando tu votas tens que votar, tu não votas numa certeza, não é? Uma sondagem não é perguntar a todos os eleitores e todos os eleitores juram pela honra deles que nunca mais mudam de opinião a partir do momento em que a sondagem acontece. Claro. E portanto, tu olhas e pensas, não é tão importante para mim o Medina ser Presidente da Câmara como dar representatividade ao Bloco de Esquerda, ao PCP, portanto não vou votar no Medina. Isso é uma escolha. Arriscas é que o Medina não ganhe. Tens é que viver com o risco. O problema é as pessoas interpretarem como uma previsão e não tanto como uma aproximação. É uma sondagem. Claro que é um estudo sobre as intenções de voto. E por isso é que eu digo, então isso é útil. Há uma coisa que é um facto, é que tu tiveste eleições, sobretudo mais recentes, porque tens muitas sondagens, quer dizer, há 20, 30 anos havia uma durante a campanha e à boca das urnas, não é? Agora temos uma diária. O que nós sabemos é que nestas últimas eleições as sondagens influenciam o voto. O que tu dizes é, ainda bem, porque disseram às pessoas o que é que ia acontecer, então elas votaram. O meu que eu digo é que nós, quando sabemos que as sondagens têm mais margens de erros de 8%, ou um para cima e outro para baixo, estamos a dizer que um estudo que tem uma margem de erro
em que permite, nós, por exemplo, nestas presidenciais, qual é que é a margem de erro que nós temos? Os 5 candidatos, todos eles podem ganhar e todos eles podem perder. O que está em primeiro pode ficar em sexto ou em último. Em último, enfim, não é comparação com Tem a montra a Liga final dos do Últimos. preço certo, tem uma margem de Portanto, menor. cruzando estas duas coisas, as eleições estão a ser influenciadas por sondagens. As sondagens dão resultados enganadores que o eleitorado não tem a capacidade, porque aquilo é um estudo social, não é? Não tem a capacidade de perceber. Logo, a conclusão é a escolha do eleitor está a ser influenciada por algo que pode ou não, eu sublinho ou não, ser desinformação. Pode-lhe dar uma ideia, vai acontecer isto, ou provavelmente vai acontecer isto. Sim, mas pode E ou ele não. faz o seu voto Mas com o o seu- pode ou não ser desinformação é uma coisa que vale para as notícias. E eu nunca percebi. Uma pessoa pode fazer uma notícia sobre a vida privada do Gouveia Melo e se influenciar a eleição, Claro, isso é falso. claro, não. Tu Não, dizes-me tá que bem. queres proibir. Mas é criticável. O que a Itália faz, por exemplo, que é proibir as sondagens antes das eleições, 15 dias antes, ou Sim. um mês antes, já não me lembro o que é exatamente. É um bocadinho como dizer vou proibir notícias sobre as eleições, é como um dia de reflexão, no fundo. É, vou proibir notícias sobre as eleições neste dia ou nestes dias, porque as pessoas não podem ser influenciadas por coisas que podem ser mentira. Não. Vão ser influenciadas na rua, isso é de um paternalismo. As pessoas depois decidem. Isso é diferente. É Ok, diferente. mas E até a nível não quero estender muito mais este e tema. até a nível Vamos da estar 10 minutos a até falar de nível da sondagens. desinformação se comparar. Mas aí estás a comparar As pessoas querem, há mercado. Eu aí sou um Mas, liberal. As pessoas querem, há mercado, à vontade. Eu só acho que as pessoas. Deixa fazer. Eu deixar fazer, atenção, eu nunca defendo a proibição de nada. O que eu digo é, e é esse o meu apelo, é que as pessoas façam as suas escolhas consoante. Lá está, o que é que eu quero para bem. E ignorem completamente as sondagens, até porque, e não vamos discutir aqui, que a Madalena agora não deixa muito bem, mas até porque não se conhece a utilidade, porque não há verdadeira utilidade, não é? Para os A partidos. utilidade é informar o voto. Mas lá está, com uma margem de erro muito grande e pode dar uma informação Mas errada. informa. Mas o ponto é, a pessoa deve fazer a escolha do seu voto consoante nos 11 candidatos, qual é que eu queria ver em Belém. E eu, para mim, eu até sou contra o voto útil também. Quer dizer, a pessoa deve escolher qual é o perfil que eu quero, qual é a pessoa que nas Mas ao reuniões mesmo tempo tu não podes julgar o pensamento que também é democrático de uma pessoa querer ser estratégica. Eu julgo o pensamento da pessoa que se baseia em estudos Podes não com concordar. 600 chamadas telefónicas e diz, espera lá que então vou votar neste porque estas 600 Mas pessoas tu disseram podes não concordar, mas é uma legítima Claro reflexão que é. democrática da pessoa. Helena, é legítimo ir votar no candidato Manuel João Vieira, eu acho mal, porque eu tenho uma nossa teoria. Achas mal? Acho, uma coisa é Mas sátira. deixa-me só terminar este tema das presidenciais com uma pergunta para a Maria Escaja, que é, não sei se viste o documentário, ainda estás a tempo, está na RTP Play, a duas voltas, que o José Pedro já mencionou, mas há uma parte em que Miguel Sousa Tavares refere que a política era um jogo de sedução dos políticos. Maria Escaja, a política era um jogo de sedução dos políticos aos eleitores, e que hoje em dia isso já não acontece muito, já não é muito possível haver essa sedução dos políticos para os eleitores, que eles são mais reféns das redes Estas sociais. palavras são usadas em contextos que Sim, mas vamos tirar o pendor sexual, que também Eu sabemos que odeio. é um problema muito grave em Portugal, como diz Manuel. eu já não gosto João Vieira. não gosto da palavra e depois usada Achas que é um assim. bocado assediador? Ai, assim, sedução lembra-me sempre assim ai, não interessa. Aliciamento. Aliciamento. Não gosto. Mas achas que, olhando neste Ai, prisma, tens que me seduzir. qual Não. é que é o candidato que seduz mais o eleitor? Até me cuspi. Eu não acho Não, sem, olhando, ou seja, fora do prisma Olhando para as- ideológico, não, só em podes- termos de personalidade. Lá está, as sondagens são um indicador de quem é que está mais seduzido, não é? Digo eu, não sei. Não, Não? não sei. Qual é o candidato que para ti, ou seja, tirando a parte ideológica, olhando para a parte que conta muito nas presidenciais de personalidade, de ginga, de não sei o quê, quem é que está a seduzir mais o eleitor? Ai, Madalena. Mas vá, eu tô- não é para eu olhar tô- dessa eu tô forma. a ficar, Sim, das 11. estou a ficar com impressões na pele com esta pergunta. Não, tu não queres responder. Só há um candidato que fala muito do seu aspecto físico. Quem? Todos os cartazes Não. são sobre o aspecto físico. Sim. Portanto, só há um O candidato perfil, que está não. ativamente na Coutinho sedução. Figueiredo é vaidoso, não é? Um homem vaidoso, portanto, mas não me sinto seduzida. Não, eu não estou. Eu Não já me vou dizer sinto- uma palavra que não devia dizer na rádio. Mas diz-me Isto já quem não é é que rádio. achas que é? Mais Pode ser. fazível? É a tua Não, pergunta? não é isso que eu estou a perguntar. Ou seja, Isso ainda é na rádio? como é que eu pego numa coisa de Miguel Sousa Tavares? Bora jogar para comer aquilo de candidato. Não, desculpa. Vocês desculpa. estão- Diz. Está tudo de Estão em cabeça. roda Em termos de livre. personalidade, quem é que pode ganhar mais com isso nestas eleições? Pronto, tirando a palavra de seduzir. Em termos de personalidade, quem é que pode ganhar? Olha, eu acho que
Eu não sei, eu não quero muito puxar a brasa à minha sardinha, não é? Vou Maria dizer quem é que eu acho que não ganha com personalidade, pode ser? Quem Isso é fácil. Não, é o Marcos Mendes, Todos menos. Gouveia Melo, António José Seguro. Foi que estou a conseguir dizer António José Seguro e não José Luís Carneiro. Eu confundo muito nomes assim. Bem, enfim. António José Seguro, Jorge Pinto, são 4 pessoas que eu acho que perdem com a sua personalidade. A meu ver, André Ventura também, mas para os meus gostos, não é? Há quem goste daquele modo arruaceiro, brejeiro, mal educado, ordinário. Mas eu acho que o Zé Pedro Silva ordinário, pareço. Agora parecia Marcos Mendes a falar com o Gouveia Melo. Mas acho que estavas interessado em fazer um Kiss, Marry, Kill, se quiseres. Não. Não faz lá agora. Fuck, Marry, Kill. Fuck, Marry, Kill. Não. Kiss. Não, Super Que under 13. Estava a brincar. Eu vou só deixar faz lá, vou agora só deixar uma não contigo. vou só deixar uma provocação. Temos que avançar, de facto. Vou só deixar uma provocação para o que vocês estavam a dizer anteriormente e a fazer a defesa, não é? Como eu sou contrário ao voto útil. De facto, então não há qualquer tipo de dúvida de quem vota à esquerda só tem um voto a fazer, que é um único candidato de esquerda que pode ganhar isto tudo, que é o Pestana. Não, é o Pestana do sindicato. Isso vem a propósito de quê? Desculpa, não percebi. Vocês do voto útil, não é? Está tudo a dizer. Mas depois a apontar para mim vocês do voto útil. Tens que compreender que as pessoas podem querer fazer um voto estratégico. Então sim. o voto estratégico à esquerda, porque eu ontem vi aqueles todos e só havia um, para mim, que eu considero de verdadeira esquerda. Estou a dizer ontem no debate. Quem? O Pestana do sindicato. Era o único de esquerda. Ele até disse uma coisa. Sabes como é que se vê o desaparecimento do Bloco de Esquerda? Cada coisa que se ouve neste podcast. Vê-se o desaparecimento do Bloco de Esquerda quando parecia que estava ali quase junto aos partidos da direita. Quem disse que se tinha que socializar os lucros diários da banca de 14 milhões de euros foi o Pestana do sindicato. Por acaso aquilo... Tudo a dormir à esquerda. Também pensei nisso, mas como resultado do declínio eleitoral da esquerda portuguesa. Porque aquilo antigamente era à direita. A direita tinha sempre 2 ou 3 partidos com 1% que iam ao debate dos pequeninos, malucos de maneiras diferentes, não é? Tipo, havia os monárquicos e depois havia o PNR. Sim. E depois um maluco extra maluco. E normalmente isso era a direita. E depois, pronto, havia a direita institucional que eram poucos. Agora a esquerda está um bocadinho transformada nisso. Não, burguesaram-se completamente. Quer dizer, o Jorge Pinto, Catarina Martins e António Filipe são 3 burgueses que ali estão. E apareceu o gajo de verdadeiramente esquerda. Que disse uma coisa com a qual eu sou capaz quase de concordar. Atenção, não vou. Estou obviamente a brincar. Hoje em dia tem que ter cuidado com isto. Sim. Mas a questão dos lucros dos bancos diários é absolutamente criminoso. Até Mário Centeno disse à frente do Banco de Portugal ainda. Os bancos têm que começar a pôr mais dinheiro na economia. Isto é óbvio. Portanto, aquele homem, o Pestana, que toda a gente ridicularizou, foi o verdadeiro esquerda naquele debate. E que era uma posição da direção do PSD do Rio. Mas bem, havia mas temos que avançar, desculpa. Havia uma coisa que esses candidatos da direita se calhar podiam ter feito ali numa fase que eu disse em casa e que o Ventura ainda não chegou ao nível de tasca suficiente para ter dito, que era quando o António Filipe disse que era contra intervenções de outros de países externos na política interna dos países. Se tivesse lá um André Pestana da direita, tinha-lhe perguntado se isso era a posição que ele tinha quanto à União Soviética. Sim, claro. Mas não havia. Não. Fazia falta aquele do Coelho. Vamos então passar ao tema internacional, que muita gente também deve estar à espera que nós falemos. No dia 3 de janeiro, os Estados Unidos invadiram a Venezuela e captaram o ditador Nicolás. Como é que tu dizes? Maduro. Não sei como é. Não, porque eu digo Maduro, eu digo a Tuga, percebes? Maduro. Olha, caiu de Maduro. Ele não se chama, lá na língua dele. Maduro. Bombardeando sítios estratégicos aqui e ali, leia-se entre aspas aqui e ali, e como sempre tivemos um início de ano animador, que já é tradição a nível internacional. Já não se fala em Terceira Guerra Mundial, mas aceita-se apenas o destino que nos espera. Há quem apoie esta ação da administração de Trump e agradecem por ter salvo a Venezuela de uma ditadura e de um totalitário que impedia eleições livres. Há quem condene este ataque ao direito internacional, mas sem ter muita defesa nos dias de hoje, em que esse conceito parece estar esbatido ou à vontade do freguês. Os Estados Unidos, depois disto, justificaram a sua ação enquanto garantes de estabilidade e da democracia no mundo, dizendo que irão comandar a Venezuela até esta se endireitar. Trump até admitiu que esta ação teve a ver com interesses petrolíferos que o país tem, pelo menos podemos gabar-lhe alguma sinceridade. Maduro chegou no seu fato de treino a Nova Iorque e já foi presente a tribunal negando qualquer insinuação que o Estado norte-americano lhe faça. Mais à frente, Trump já admitiu também a importância que a Groenlândia poderá ter para o seu país, indicando que pode não ficar por aqui. Maria Escaja, pensemos desta forma. Imaginemos que Portugal nunca teria saído da ditadura. A Espanha invadia Portugal e raptava o nosso ditador.
Depois dizia, agora daqui não saímos até termos Espanha a certeza. também tinha um, não é? Mas pronto. Mas tu podes considerar Isto que Trump também é. Yeah, Exato. porque este cenário é real. Certo. Mas porque esse cenário é real Certo, também. certo, Pronto, sim. agora vou ter que repetir. Não, está ótimo. Portugal não saía da ditadura, a Espanha invadia Portugal e raptava o nosso ditador. Depois dizia, agora não saímos daqui até termos a certeza que vocês entram nos eixos. Achas que é preciso traçar esta hipótese para as pessoas perceberem a gravidade do que aconteceu ou simplesmente... A Espanha já tentou fazer isso com reis, não é? Sim, mas... Já fizeram mais ou menos isso. Vamos tirar os Depois nós antecedentes mandámos-los todos reais que existem, embora. pensando... Só para o plano hipotético. Nós Sim. também tentámos fazer isso algumas vezes em Espanha. Nós de resto fizemos isso em alguns sítios do mundo. Chama-se colonização. Chegámos lá, Johnny, acabou de aprender. demos cabo no que lá estava e pusemos os nossos. Nós também fizemos isso. É. Que é o que o Trump está a fazer. Está a colonizar um país à nossa frente em pleno século XXI. É isso que tu consideras que está a acontecer? Eu acho que não sou eu que considero, o próprio Donald Trump considera, não é? Porque Donald Trump, e atenção, ponto prévio, eu não sou defensora de Maduro, nunca fui, sempre o achei um ditador, sempre achei que obviamente, como é lógico e está aos olhos de nós todos, que perpetuavam um regime de terror na Venezuela, mas eu acho que são os próprios povos que têm que devem depor os seus ditadores e não alguém que se considera moralmente superior e que quer ir lá buscar a riqueza desse país. Portanto, Donald Trump raptou um presidente de uma república, de um Estado soberano, levou-o para o seu país e depois veio dizer que vai ficar a gerir a governar esse país enquanto lhe apetecer, no fundo, porque quando perguntaram, Donald Trump disse que sim, que isto podia durar anos, que era, pronto, logo se via, íamos ver como é que era, e disse que ia explorar o petróleo, a indústria do petróleo desse país e que ia levar esse dinheiro para os Estados Unidos. Portanto, o próprio Donald Trump é que disse, vou colonizar este país. Mas, take back what's ours, mas vamos ver, aquilo não é deles. Ou seja, os Estados Unidos têm assim como boa potência colonizadora que são, ou neocolonizadora que são, gostam de ir aos países com... Antes era com o pretexto de implementar a democracia, agora isso já nem existe, não é? Porque Donald Trump mostrou e provou e percebeu-se bem que se está completamente a cagar para o povo da Venezuela. E se a grande preocupação dele fosse o narcotráfico, também não tinha perdoado o ex-presidente das Honduras, que tem efetivamente acusações de narcotráfico. Enfim. Mas achas que esta situação se previa, tendo em conta todo o aumento de tensão que estava a acontecer com a Venezuela? Sim, havia várias pessoas que estavam à espera que isto acontecesse, mas por outro lado eu acho que também toda a gente tinha esperança que isto não fosse acontecer assim. Mas eu acho chocante que isto aconteça e que nós estejamos todos a assistir a isto com uma calma e uma tranquilidade que não é própria do momento em que há um golpe de Estado de um país sobre outro, há um coup, não é? O António. Estás a pensar muito no seguro. O António. Donald Trump raptou um presidente da República e informou que ia tomar conta daquele país. Isto chamava-se colonização antigamente, que era chegavas a um país, tiravas quem lá estava e punhas os teus a tomar conta. Nós fizemos isto, Espanha fez isto. E ainda escavavas Reino coisas. Unido fez isto. E escavavas. E punhas as pessoas que lá estavam a escavar para o teu lucro. Parece-me bastante óbvio o que é que está a acontecer aqui. Claramente Donald Trump não se vai ficar por aqui porque ficou provado que não há grandes consequências, não é? Não aconteceu nada, houve assim umas posições, mas houve vários governos, nomeadamente o nosso, que tiveram uma posição que eu não sei como é que eles se aguentam de pé, porque não têm espinha, portanto não percebo como é que o Luís Montenegro e Paulo Rangel se conseguem sentar, sei lá, andar. A posição do Luís Montenegro e de Paulo Rangel, as posições foram vergonhosas. Eu quando li o tweet do Luís Montenegro pensei, vou ter um surto psicótico. Hoje vou ter um surto psicótico e a culpa é de Luís Montenegro. E o que é que tu achas disso ser só a governação, este governo, a comunicação deste governo ser feita coisas muito importantes
por tweets. Eu Não havia percebo, era fim de mensagem. semana. Luís Montenegro, como sabemos, quando está de férias, não gosta de Se fosse só comentar. Luís Montenegro. Quando é fim de semana, não é, também. não é, não é. Lá está, então ele ia sair de casa ao fim de semana, devia estar de fato de treino, lá está, devia estar como o Nicolás Maduro, de fato de treino no sofá, agora ia sair para ir comentar este assunto. Não, fazemos aqui um tweet, que provavelmente nem foi ele que escreveu, não é? Que é muito mais prático pôr alguém a opinar por ele. Eu percebo, eu, no caso do Luís Montenegro também gostava que alguém opinasse por mim. Mas deixa-me só dizer que este pretexto da democracia torna-se bastante falível quando desde ontem Trump está novamente a falar sobre ocupar a Groenlândia, não é? E não há uma ditadura na Groenlândia. Primeiro, há poucas pessoas. Segundo, não há uma ditadura. Portanto, e também não há narcotráfico. Aquilo é tudo gelo, não. Achas tu? Pá, Há uma boa branca. diria. Há uma Madalena, desculpa. Sim, mas essa, quer dizer, essa é neve, não é? Se uma pessoa tentar Certo. consumir Achas tu? neve em Não, forma de. Não, acho que não dá. Pronto, eu acho que se torna bastante óbvio, especialmente acho que se Trump avançar para a Groenlândia, se torna bastante óbvio que o que o preocupa não é a democracia ou não na Venezuela, não é o narcotráfico, não é. Porque lá está, Trump raptou, tirou a Nicolás Maduro do seu lugar, mas quer dizer, não se viu nenhuma mudança na Venezuela em si, não é? Não houve um golpe. Então. Como não houve um golpe. Não houve um golpe de Estado. O Estado não mudou. Certo, sim. Houve uma sucessão, mas Houve tipo, uma prisão. sucessão Eles obrigada. foram lá e prenderam. Não para Certo. concordar muito com o Marco Rubio, mas eles foram lá e prenderam um senhor. Mas Não houve um golpe de Estado. já Sim, mas terminaste. tu não podes ir a um país e prender o Presidente da República. Não deve. Não, estou a brincar. Supostamente, supostamente não podes. Como não dizes é? autonomiais, Havia a ideia imposta pelas leis do direito internacional, havia a ideia de que não se podia fazer, mas afinal se calhar pode. Mas como já sabemos, esse conceito está um bocadinho vazio. Os comentadores não tiveram que conjecturar muito, como disse a Maria Escaja, Trump foi bastante honesto sobre os seus objetivos, não é? Bastante, não. Eles quando querem Minimamente conjecturam na mesma. Sim, exato, mas tu, um deles. É isso, por isso é que eu te vou perguntar Mas agora os que às coisas. vezes estão comigo, ele está-lhes a dizer: eu estou a fazer isto porque quero bater na vossa mãe. E eles, se calhar ele está a fazer isto porque gosta imenso de mim. Exato. Mas pronto, foi bastante honesto sobre os seus objetivos na Venezuela, mas podemos pensar sobre quanto tempo é que levará a presença norte-americana a esvaziar-se. Se alguma vez aí chegar, tu já consideraste isso? Quanto tempo é que isto se vai aguentar, não é? Porque assim, já passaram poucos dias e nós já aceitámos, isto já está normal, o assunto já está normal. Eu não sei, está normal, eu não sei o que aconteceu. A presença dos Estados Unidos na Venezuela. Quem é que está lá? É isso, eu não sei. Ninguém. Mas eles estão a comandar aquilo, supostamente. Quem? Diz quem? O Trump? Certo, essa é a tua opinião, então elabora. Donald Trump diz: os Estados Unidos estão a gerir a Venezuela. Não está um americano na Venezuela. O governo chavista mantém-se intacto, tirando o senhor de bigode. O que é que mudou? Mudou que agora os Estados Unidos têm um acordo, uma aliança com o chavismo. É essa a mudança. Não aconteceu um golpe de Estado. Aconteceu uma negociação. E também para desdramatizar, os Estados Unidos prenderam o Noriega também, que também era um presidente ilegítimo, perigoso, no caso com acusações mais fortes e credíveis de narcotráfico do que este. Prenderam-no no Panamá, já tinham lá tropas no Panamá, mudaram o regime, só que o Panamá é uma coisa fácil, porque é pequenino, já estava lá gente. E os Estados Unidos, na altura, apesar do ceticismo da Maria Escaja, tinham de facto preocupação com produzir democracias. E têm até há relativamente pouco tempo, tanto que o Iraque tem hoje em dia uma democracia mais funcional e estável do que alguma vez teve na sua história. E isso, se calhar, não seria diferente no Afeganistão se não fosse a primeira presença de Trump. Mas acho que o problema é a consideração do que é que vem de mão dada com essa preocupação com a democracia, não é? Pois, eu, honestamente, a minha posição, que eu calculo que não seja a de muita gente, é que o meu grande problema com esta operação é que ele não a levou ao seu fim lógico. Qual é o seu fim lógico? O seu fim lógico era ter mudado o regime venezuelano. Porque é verdade que a Venezuela tinha um regime politicamente ilegítimo, que era altamente repressivo. Eu ontem ouvi a Catarina Martins a dizer uma coisa que eu achei particularmente disparatada, que é ninguém teria gostado que alguém tivesse vindo aqui tirar o nosso ditador
Eu por acaso teria, mas isso sou eu. Eu por acaso teria preferido, e por isso é que eu também gosto de política americana, porque é tão decisiva no nosso dia a dia. Teria preferido que a administração americana. Tu preferias que alguém tirasse ao invés daquilo que foi, ao invés do que foi? Eu preferia que no fim da Segunda Guerra Mundial o Truman não fosse presidente, o secretário de Estado não fosse um fascista da Carolina do Sul e houvesse uma preocupação democrática nos Estados Unidos e eles tivessem dito: pronto, acabaram-se as ditaduras na Europa, Franco e Salazar têm 48 horas para marcar umas eleições ao sair daí. Isto era o que eu preferia, sim. Não acho, pronto, é uma opinião. Preferia o que aconteceu, que foi o país viver mais de 30 anos de ditadura, ter uma guerra colonial, mas eu sou um utilitarista. E acho que os venezuelanos também preferiam que este regime acabasse. A esmagadora maioria deles, por isso é que votaram num candidato diferente. E, portanto, também mas não achas preferia... que as coisas podiam ser feitas de maneira diferente ao invés de reputar um presidente, por muito ditatorial? Eu acho que a maneira foi a pior maneira do mundo. Porque a maneira foi negociado com o regime, fica tudo na mesma para vocês, tem que parar de mandar petróleo a preço de desconto para a Ásia e passar a mandar petróleo a valor de mercado para aqui. Porreiro. Para as nossas refinarias da costa do Golfo, que ainda por cima estão feitas para este tipo de petróleo e nunca aqui chega, para este tipo de crudo e nunca aqui chega. Eu acho só que não houve conclusão, não houve. Não houve. Todas as coisas que as pessoas se queixavam na política externa americana, a coisa da democracia, desapareceram, e todas as coisas verdadeiramente horríveis de avisar companhias petrolíferas antes de avisar o Congresso, dizer que isto é só por causa de recursos naturais, ficaram. E eu concordo com a Maria Escaja, isto é uma ação colonial. Isto era o que o Império Britânico fazia, manter lá um Marajá que fizesse o que os ingleses diziam, fingia que aquilo estava tudo na mesma, dizia mal dos ingleses nos discursos e tal, mas se fizesse alguma coisa mal, mudava o Marajá. Zé Pedro, a líder da oposição que esteve escondida e é a mais recém-vencedora do Prémio Nobel da Paz, andava a bajular Trump e a querer dividir o prémio com ele. Qual é que achas que é a estratégia? Ser eleita presidente pelo próprio Trump? Não seria isso? Eleita só, ser nomeada. Exato, obrigada. Ser nomeada por Trump para o cargo, ou acho que isso seria demasiado contrassenso do que os próprios dizem que querem na Venezuela? Sobre esse aspecto em particular não tenho qualquer opinião. Pronto, qual é que era a pergunta que querias? Não, mas a pergunta é boa. Eu não faço a mínima ideia. Eu não vou querer estar a criticar a Corina Machado com a atitude que está a ter, porque eu não sei se não é estratégica. Eu não sei se... Claro. Repara, claro que é. Não, então se é claro, não é preciso fazer pergunta. Claro que não é claro. Não quero dizer uma mulher vai querer acariciar o Trump de boa vontade. Vamos lá ver. Solamente não vai. Digo eu. Isto hoje é só coisas que me fazem fisicamente desconfortável. Há uma incerteza sobre esta atitude. Poderá ser a melhor, que é saber gerir aquele indivíduo, o presidente dos Estados Unidos, e tentar ver se ele consegue influenciar então uma transição democrática para... Não é uma transição democrática, é uma transição para quem tem legitimidade democrática, que foi quem venceu as eleições. No caso não foi ela. Não foi ela, mas é claramente a sua linha, não é? É o Edmundo. E portanto, eu só não tenho uma opinião por uma razão simples, porque sei das notícias, mas não consigo... Nós temos... Olha, eu acho que vamos lá ver uma coisa, está tudo muito estéril. As coisas acontecem, a pessoa tem que ter uma opinião 5 segundos depois. Verdade. Às vezes é preciso esperar para ver mais coisas. Mesmo quando foi a intervenção, tudo logo a dizer liberdade para o povo. Olha, vê-se, já vão em 3 dias. Qual é a liberdade para o povo? Há alguma liberdade? Olha, vê-se. Alguma liberdade para o povo? Não há. Quer dizer, mudou-se algum regime? Não mudou. Quer dizer, portanto, porque é que a pessoa... Mas agora já mudaram em uníssono, não é? João Miguel Tavares, José Manuel Fernandes, toda essa inteligência que é, estes esquerdistas não sabem só ficar contentes quando um ditador é preso, porque gostam de ditadores. E os esquerdistas incluem-nos, obviamente. Pois, é isso. Até inclui o Zé Pedro. Mas é um pouco isto, quer dizer... Em vez de comerem a merda, de terem reagido a quente, não é? Zé não come. Estou em dieta nesse aspecto. É o janeiro coisa. Dry January. Exato.
porque às vezes é preciso, de facto, não é preciso já retirar conclusões, não é? Quer dizer, sobre a intervenção agora já se pode começar a ter, portanto, quem teve aquela intuição de que Trump ia só à procura das riquezas daquele país, no caso o petróleo, e que não estava tão interessado assim em derrubar ditador nenhum. Repara uma coisa, isto é tão absurdo, mas tão absurdo. Foi o que ele disse 1000 vezes, ele só falou de petróleo antes. Só falou de petróleo e está a falar há meses de petróleo, há meses ou pelo menos um. Mas isto é tão absurdo que Donald Trump é o maior amigo de ditadoras. Quer dizer, a malta tem que ter um mínimo de lógica nas coisas que diz. Sempre foi. Então eu vou achar que ele está atrás de um ditador quando ele não tem qualquer tipo de problemas com ditaduras desde que seja amigo delas. Malta, vamos ter um pouco assim, não sei, por isso é que eu digo. Parar para pensar. Como é que se chama isto? Dia de reflexão. Reflexão. Olha, desejos de votos de bom ano. É reflexão para todos. É assim um bocado. Pronto, quer dizer, é porque isso impede de dizer assim disparates a quente. Agora, quanto ao resto, e portanto, Corina Machado, não faço ideia, não, a minha expectativa não é que vai haver mudança nenhuma, portanto, Donald Trump vai continuar a controlar o país por via do regime que lá está e que agora está sob coação, não é? Não é? Mesmo o regime... Tem um acordo. Não, mas É um acordo de máfia. Mas o acordo é de coação, porque é, Claro, é um acordo de máfia. Se tu mijas fora do penico, eu vou-te lá buscar como foi o outro. Já temos aqui até uma via de comunicação, vens em serviço VIP, a gente vai-te buscar a casa, nem tens que sair, é uma coisa espetacular, entram pela janela do quarto. E, portanto, isto está tudo... A senhora vice-presidenta, Delcy Rodrigues, está limitada no que pode fazer, porque senão vai dentro. Sendo que tem uma grande vantagem, que é, se ela quiser, pode... Ou seja, eu também não iria muito no regime estar completamente controlado, porque se ela quiser, foge para a selva e diz, venham, e o quê? Os americanos vão ter um Vietnã? Ou seja, qual é que é a coação, tirando poderem prendê-la a ela, que ela vai fugir para a selva, qual é que é a coação que eles têm? Uma bomba nuclear? E o Vietnã é que eles não podem ocupar aquilo. E o Vietnã não é nada mau exemplo, porque já há instabilidade da rua, já se estão a ver as movimentações. E aquilo tem uma cela, todos os peritos de invasões e insurgências, que eu não sou um perito militar, dizem aquilo é o Vietnã em estreito. Mau tempo, selva, tipo... E já andam as milícias nas motas armadas. E, portanto, sim, aliás, essa instabilidade e esse perigo já está a crescer. Como dizes, e bem, os especialistas já estão a apontar para isso. E não ontem eu li, aliás, já esta movimentação no país, não é em Caracas, não é? E isto é um perigo, é uma bomba, não é? Pode explodir a qualquer momento. Mas, para terminar... para terminar, olha, eu vou-te dizer uma coisa que é muito rápida. Eu só me parece que Venezuela, nós estamos muito atentos agora a isto, foi no dia 3, mas nem é um começo, porque já houve outras coisas, mas para mim não há a menor das dúvidas que Trump, e não é só Trump, quer uma guerra, quer o desmantelamento da NATO. Ele não pode desmantelar, não pode sair da NATO por precisar da maioria de 2/3 do Senado. Não é expectável que a consiga nestas eleições intercalares, nem pouco mais ou menos. Se eu tivesse que imaginar, se me pedissem para imaginar o futuro próximo, nós temos duas ameaças, que é Putin, em que também há especialistas que dizem que de um horizonte de 4-5 anos há uma guerra na Europa e ele está preparado para isso, portanto são previsões feitas com base em muita informação de inteligência. E agora é Donald Trump. A história da Groenlândia, a história da Venezuela, não sei qual é que vai ser a reação a uma coisa que se tem falado muito pouco, mas que é os protestos no Irão. Mas é claro que para ele uma intervenção no Irão é uma coisa muito mais difícil, mas para mim não está excluída. Agora quer o desmantelamento da NATO, porque não pode sair dela. E pode-se perguntar assim, mas Trump quer isso tudo só por causa das terras raras da Groenlândia, só por causa do petróleo da Venezuela, só por causa dos negócios? Há aqui outra coisa que é, para quem considera que Trump se está a tornar um autocrata, e eu considero que sim, está nesse caminho, nós vamos ter que de alguma forma evitar eleições e permitir a reeleição dele, que não seria possível constitucionalmente. E só há uma forma, que é estando em guerra. Se ele estiver em guerra, muda tudo. Alguém, puf. Não, isso é outra coisa. Mas para mim está, para mim está claramente olha-se para os indicadores todos. Uma teoria interessante. Está a provocar, com essa intenção. A NATO acabou. A NATO é uma coisa que neste 2026 vai à vida, não é? E a Europa está completamente feita ao bife. Fixe. Porque durante estes anos todos não foi... Não, mas repara, mas sabes qual é que é a reflexão que deve ser feita? Nós nunca olhamos para trás e pensamos e apontamos os responsáveis. Porquê é que a Europa tem esta dependência de defesa? Porquê? Porquê que tem o quê? Desculpa. Esta dependência de defesa. Ninguém ouviu o De Gaulle
Achas que devíamos ir para a França porque estamos protegidos por bombas nucleares ou não devíamos ir para a França porque ainda levamos com uma? Exato. Ou no Reino Qual é Unido. que é o teu take? Mas tu repara uma coisa, mas tu nem em França, O nem, Reino Unido não podes ir. nem no, porquê que É não podes? demasiado castanho. Não, exato. Mas tu nem no Reino Unido, nem em França, tu não tens tipo qualquer capacidade de responder a qualquer que seja. Ou seja, há armamento nuclear, é os únicos sítios, mas não tinhas a mínima resposta, por exemplo, para a Rússia. Portanto, a nossa defesa é uma coisa que Tinhas, ou seja, tens a bomba atómica. tens, mas não chega, não é? Quer dizer, não tens 1000 ogivas. Não tens qualquer capacidade. Tens para te defenderes. Eu estou a adorar conjecturar o fim do mundo, faz Mas maravilhas sabe para a uma minha coisa, gestão. nós temos que ser um bocado, e com este termino, nós temos que ser um bocado pragmáticos, ou seja, não vale muito a pena estar a adorar a pílula e estar aqui com ilusões, quando é evidente, mas isto é a história, isto não é novo. Claro. Aliás, o Joné Não referiu e apetece muito bem, viver, não é o isso? Joné referiu e bem a questão do Panamá. As pessoas todas no dia 3 de janeiro a dizer, como é que isto foi possível? Nunca visto, não é nunca visto, quer dizer, Há um não é nunca documentário visto. ótimo sobre isso, Estão o sempre Panamá. a dizer nunca vi isto porque não leram história nenhuma. Não era. Não, porque nunca Não, viram não. acontecer. Exato. Estão com muito. Eu no de facto dia a nunca dia, vi um presidente a ser raptado. Estão com Não muita vi. Já li ansiedade. sobre, Já mas li. nunca tinha visto. Estão com muita ansiedade. É que ainda por cima hoje em dia vê-se. Mas uma situação que é completamente comparável. Também ouvi dizer ouvi alguém defender que não podia ter comparação, que é um disparate completo, porque claro que sim, claro que tem comparação. É uma intervenção no país externo, a captura do chefe de Estado. Para Quer dizer, terminar. tem todas as comparações e estava salvaguardado por uma jurisprudência norte-americana que tinha uns 6 meses antes, portanto tudo aquilo já estava previsto. Mas portanto temos que ser pragmáticos. Isto é a história a acontecer. Claro. Mas não quer e a dizer paz que na Europa que não é as assim uma coisa pessoas- tão antiga, como se Sim, sabe. sim, mas não quer dizer que as pessoas estejam particularmente, sei lá, entusiasmadas por viver a história. Mas não, isto não tem a ver com entusiasmo ou não, quer dizer, as pessoas têm que a nossa obrigação é prepararmos-nos, quer dizer, se calhar pensando e esperando o melhor, mas temos que nos preparar para o pior. Para o pior. Com essa nota um pouco, não sei, fatídica, vamos mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é para Maria Escaja, Ora, eu vou mandar as pessoas a 3 eventos musicais. Não são 4, são 4 eventos musicais, desculpem. 2 deles são as festas de lançamento ou de escuta do novo álbum de Nunca Mates o Mandarim, que é hoje, dia 7, no Porto, no Raby Club, e amanhã, dia 8, em Lisboa, na Musa, ambas às 7 da tarde. Vou também mandar as pessoas à estreia dos Capitão Fausto no Mel Arena, que acontece dia 24 de janeiro. E para quem está no Porto, não há Capitão Fausto, mas há Gisela João no Coliseu do Porto na véspera, dia 23. João Maria Jané. Então, quem estava muito pessimista com o mundo era o Steven Zweig, no ano em que se matou em 1942 em Petrópolis, no Brasil, e escreveu um livro de que eu me tenho lembrado que se chama O Mundo de Ontem, uma espécie de biografia em que ele fala no fundo do mundo que viveu antes das 2 grandes guerras, que ele estava a viver a segunda já no exílio por ser judeu. E pronto, eu lembro-me sempre disso porque, como eu sou um otimista, penso sempre no cómic que é: ele matou-se e se tivesse vivido mais 3 anos tinha visto as Nações Unidas. Tirando isso, o que é que eu tenho mais para recomendar às pessoas? Eu viajei um bocadinho pelo nosso país agora nos últimos dias e tenho a dizer que Lamego é uma cidade espetacular. É verdade. Era uma coisa que eu não sabia. As outras que eu fui já tinha ido, mas Lamego é uma cidade muito espetacular. Portanto, Conseguiste fazer as escadas todas? ou não? visite Lamego. Não estava com tempo para fazer as coisas todas, mas visite Lamego na mesma. E é isso. E também fui, Zé Pedrias, adorar isto. Em Trancoso fui a uma coisa chamada Mercearia do Fradinho, que tem uma garrafeira de coisas pequeninas e locais. Ias amar aquele sítio, mas é que ias amar mesmo. Portanto, agora desta vai Fica para o já Zé Pedro. trancoso. Mas eu guardei para ti. Então, Zé Pedro Silva. Vou-te mandar. manda-me por favor. Eu achei que coisa de Zé Pedro, não é? Tipo, recomendar uma coisa em Trancoso. Quem é que vai a Trancoso? Eu e o Zé Pedro. Eu Sim. vou entrar com isso perfeitamente, eu estou com uma boa garrafeira. Portanto, vou mandar, como tinha já feito o teaser há pouco, ao documentário A Duas Voltas na RTP do Ivan Nunes e do Paulo Pereira. Acho que está muito bem feito e precisamos de tanto mais coisas daquelas. Eu sei, Verdade. pois, que ninguém vê, que não há dinheiro e é uma tristeza pegar. Eu também ia recomendar, mas como percebi Eu pelo também ia, eu documentário que percebi tu logo, ias sim. recomendar. Mas ele
é recomendar esta. Atenção que como eu não vi, porque a própria televisão acho que não tratou muito bem aquilo em termos de horário e adiou e tudo isso, eu recomendo que se vá à RTP Play, melhor do que ir ao gravador e para trás. Nem sequer dá, eu tentei ver no RTP Play. Puxar para trás e depois, exato, não bate certo, sim. Não bate certo. Mas não bate certo, é porque houve dias em que os episódios não deram, porque havia notícias de última hora da Venezuela, etc, etc. Pronto. As eleições em 86 são muito mais importantes do que se passa na Venezuela. Certo. Mas, portanto... Fizeste campanha? E o desafio... Em 86? Não, em 86 fui no carrinho de coisa. E não me perguntes em quem é que eu teria votado, que é outra coisa. Tinha tido muitas dificuldades, digo-te já, porque eu sou um grande fã de Mário Soares, mas também não teria qualquer dificuldade em votar em Freitas do Amaral. Bom, um grande documentário, e é elogiar este e pedir mais sobre a nossa história, porque há tão pouco. E depois o ciclo, isto é uma sugestão que me chegou, mas que me interessa bastante, o ciclo integral de João César Monteiro, a partir do dia 8 de janeiro no Cinema Medeia Animas em Lisboa. Peço desculpa pelo centralismo, não tenho nada para fora, fica a Garrafeira Trancoso. Não acredito. Eu recomendei 2 coisas no Porto. Mas João César Monteiro nos dias que correm... E Lamego. João César Monteiro nos dias que correm faz muito bem à saúde. Eu, nessa nota, vou recomendar uma coisa para o ano inteiro, que é irem ao cinema ver filmes. As nossas salas estão a morrer um bocadinho. Sei que também não temos os sítios mais apelativos hoje em dia, que estão a acabar com o cinema de rua e as opções são muito mais centros comerciais, mas pronto, ainda vale a pena ir mesmo assim. Ir ao cinema, ter essa experiência é completamente diferente do que ver em casa. Eu percebo que alguns se vejam em casa e sei também que os preços dos bilhetes não estão os mais acessíveis para as pessoas, mas não precisam das pipocas e da Coca-Cola, por exemplo, que isso aumenta 300% o preço das coisas, que hoje em dia um balde é para aí 20 euros. Vão ao cinema. Não têm um livro para recomendar a vocês? Ainda não. Um livro de cupões. Então, pois, primeiro eu acho que eu não sou essa pessoa, eu deixo isto para o Johnny recomendar coisas dele próprio. Eu acho que. Eu estava por acaso pensando nisso, mas vamos guardar para quando. Mas o livro não está lançado. É isso, não está lançado. Mas vocês já anunciaram, portanto, quando é que o lançam? Não há data definida. Então fiquem na expectativa de como sobreviver. Está no editor. Como sobreviver ao trumpismo. Até abril, eu acho. João Maria Joana e Maria Madalena Freire. Exatamente. Até abril há de acontecer alguma coisa. Bora escrever um livro. Bora. Pois é. Faltamos nós temos que escrever. Com sobreviver ao quê? Não sei. Não sei, já pelo que pensamos. Ora bem, muito obrigada por nos terem ouvido e acompanhado. Um bom 2026 para todos e espero que seja na nossa companhia semanalmente. Beijinho a todos. Beijo. Adeus. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste